verdadeiramente incrível, capaz de pensamento crítico, linguagem, cálculos complexos e até mesmo imaginar e entender o nosso lugar em meio à vastidão do universo. Quando pensamos nas mentes lendárias que passaram pela Terra, nos lembramos de pessoas brilhantes como Einstein. Ele nos ensinou tempo, espaço e matéria. Mas em termos de descobertas práticas que são a base da tecnologia que desfrutamos hoje em dia, Nikola Tesla é quem foi o precursor de tudo. Com uma mente do tipo raro, capaz de memorizar livros inteiros e visualizar invenções com precisão exata, suas criações eram desenvolvidas com muito trabalho duro, paixão e tempo dedicado, até que as tornasse realidade. Tais feitos seriam no mínimo dignos de um prêmio Nobel, não é mesmo? Porém, apesar de tudo isso, Tesla foi sem dúvida o gênio mais injustiçado da história. E a seguir, você descobrirá por quê. Nikola Tesla, o gênio mais injustiçado da história. Nikola Tesla é de origem sérvia e nasceu em 1856 em um pequeno vilarejo dentro do Império Austríaco, conhecido atualmente como Croácia. Desde pequeno era bastante evidente que Tesla era um garoto excepcional. Durante o ensino médio, ele era capaz de executar cálculos integrais de cabeça. Isso era tão incomum que os professores achavam que ele estava sempre trapaceando de alguma forma. Tesla também possuía uma memória fotográfica, sendo capaz de lembrar de livros inteiros e imagens nos mínimos detalhes, um dom no qual ele atribuía à sua mãe. Sem surpresas, Tesla terminou o ensino médio bastante cedo. Aos 17 anos, porém, ele passou muito perto da morte ao contrair cólera, alegando que só sobreviveria se seu pai o deixasse estudar engenharia, em vez dos caminhos de padre ou no exército planejados pelos seus pais. Então seu pai consentiu com seu pedido. Apesar de ter ficado extremamente doente e de cama para sua surpresa e de sua família, ele milagrosamente se recuperou, se mantendo fiel ao seu acordo. O pai de Tesla permitiu que o adolescente fizesse a faculdade de engenharia na área de eletrotécnica. E foi aqui que o rumo da história seria mudado para sempre. Durante a universidade na Áustria, aos 21 anos, Tesla já tinha as notas mais altas. Era capaz de falar 8 idiomas. E isso o levou a ser chamado de aluno notável de primeira categoria pela reitoria da universidade. Tesla alegou que trabalhava das 3 da manhã às 11 da noite diariamente. E por causa disso, professores escreveram uma carta para o pai de Tesla dizendo que seu filho poderia morrer por excesso de trabalho. De fato, é dito que Tesla provavelmente tinha transtorno obsessivo compulsivo e insônia. Ele dizia que precisava de apenas 2 horas de sono. Não está claro se é porque ele queria ou porque simplesmente não conseguia dormir mais que isso. No fim do seu 2º ano de faculdade, o rumo de sua carreira brilhante mudou totalmente. Tesla perdeu sua bolsa de estudos e se viciou em jogos de azar. Sendo que no seu 3º ano, ele já havia apostado toda a sua mesada e mensalidade da faculdade. Ele conseguiu, no entanto, recuperar todas as perdas e devolver o dinheiro para sua família. Mas os danos aos seus estudos já haviam sido feitos. Quando o período de provas começou, Tesla estava desesperado e pediu mais tempo para estudar, mas negaram sua solicitação. Ele não recebeu notas em seu último semestre e acabou nunca terminando a faculdade. Em 1878, para esconder o fato de que havia abandonado a universidade, Tesla cortou todos os laços com sua família. Isso foi tão de repente que seus amigos achavam que ele havia se afogado em um rio ao norte da Croácia. Em 1880, ele se mudou para Budapeste e então finalmente para a América com apenas 4 centavos em seu bolso. Após trabalhar com diversas coisas, Tesla começou a trabalhar para Thomas Edison na Machine Edison Works em 1882. Em 1885, Tesla disse que seria capaz de redesenhar os motores e geradores de corrente contínua de Edison, que eram bastante ineficientes, tendo uma tendência a faiscar e quebrar. Edison gostou da ideia e ofereceu a Tesla $1 milhão nos valores de hoje pelo trabalho. E Tesla começou o trabalho e fez o que prometeu, consertando todos os problemas dos motores.
Os novos geradores e motores agora eram mais simples, não faiscavam e eram muito mais confiáveis. De fato, o design de Tesla foi tão bom que ainda é usado hoje em dia nos motores que ligam qualquer coisa, como eletrodomésticos, bombas de força, ferramentas elétricas, sistemas de notificação de smartphones e até mesmo os carros elétricos da marca Tesla. Quando Tesla completou a tarefa e pediu o dinheiro a Edison, ele riu e declarou: "Senhor Tesla, você não entende nosso humor americano? Tesla havia acabado de ser enganado descaradamente e saiu da empresa de Edison. Ele já havia tido o suficiente. Enquanto isso, algo monumental estava acontecendo. A revolução elétrica estava prestes a começar. A eletricidade seria a próxima grande descoberta a mudar o rumo do planeta." Tesla decidiu então colocar toda a sua energia em se juntar à revolução elétrica na parte de pesquisa e desenvolvimento da corrente alternada. Enquanto buscava por auxílio financeiro para apoiar sua visão de um mundo alimentado por corrente alternada, Tesla pegou um trabalho em que cavava valas, onde recebia somente $2 por dia, o equivalente a $50 nos dias de hoje para sobreviver. Ele descreveu esse momento da sua vida como um período muito difícil. Tesla eventualmente começou uma parceria com a Westinghouse. Isso o deixaria em uma competição direta com Edison e o seu sistema de corrente contínua, apoiado pela General Electric. Os sistemas de corrente contínua de Edison eram caros, criavam raios perigosos, não eram capazes de transmitir eletricidade a longas distâncias e precisavam de uma usina elétrica a cada alguns quilômetros com cabos tão grossos quanto um braço. Em outras palavras, não era muito viável e adequado para alimentar todas as casas do planeta. O sistema de corrente alternada de Tesla, por outro lado, utilizava cabos mais finos, tinha voltagens mais altas e era capaz de transmitir eletricidade a longas distâncias. A briga começava e o prêmio para o vencedor era nada menos do que o privilégio de iluminar o mundo inteiro. Tesla recebeu $1 milhão pela venda de suas patentes a George Westinghouse e mais $2,50 de royalties por HP gerado por suas invenções. Ou seja, esse era o começo do seu sucesso, não é mesmo? Bom, depende. Devido às más escolhas, a Westinghouse ficou à beira de uma falência e Tesla, não querendo que centenas de pessoas perdessem seus empregos, teve a grandiosidade de rasgar o contrato dos royalties, o que hoje valeria bilhões de dólares. Em 1893, já haviam acontecido diversos acordos de negócios obscuros, ideias roubadas e supressão de patentes que Edison e o seu interesse por dinheiro haviam passado por cima das invenções de Tesla. Com isso, a guerra das concorrentes havia alcançado o seu clímax. No fundo, Edison sabia que o seu sistema era inferior ao de Tesla, mas é claro que ele não queria que o público soubesse disso. Ele precisava de uma maneira que fizesse com que o público desprezasse a corrente alternada e aceitasse a corrente contínua. Mas como? Famílias que moravam perto do laboratório de Edison começaram a perceber algo estranho. Seus animais de estimação começaram a desaparecer. Esses desaparecimentos misteriosos não eram resultado de abduções alienígenas, mas de um grupo de estudantes que eram pagos 25 centavos para cada animal roubado. Essa foi a solução de Edison. Assim que havia coletado os cachorros, gatos e outros animais dos estudantes, ele publicamente os eletrocutou, utilizando o sistema de corrente alternada de Tesla para provar que sua invenção era perigosa. Perigosa demais para ser utilizada em qualquer lar. E Tesla respondeu a tudo isso, demonstrando que a corrente alternada era extremamente segura em um ato que ficou famoso por disparar correntes elétricas através de seu próprio corpo para produzir luz na Feira Mundial de 1893. Esse foi o checkmate para Edison e uma virada simbólica para o lado de Tesla. Conforme os anos passaram, a corrente alternada aumentou em popularidade e se tornou padrão devido às suas vantagens técnicas. Como resultado de suas invenções, Tesla entrou no mundo das estrelas, ficando lado a lado das pessoas mais importantes da época. Ele foi universalmente amado pelos cidadãos, pois ajudou a tornar as suas vidas muito mais fáceis.
De ter chegado com apenas 4 centavos em seu bolso até a sua fama sem precedentes, as coisas realmente haviam mudado para Tesla. E a sua genialidade e trabalho duro haviam finalmente valido a pena. Isso tudo, porém, sem antes não ter recebido crédito por várias de suas invenções. Confira agora algumas delas. O rádio. Muitas pessoas erroneamente confundem Guglielmo Marconi como um inventor do rádio até hoje. Porém, seu trabalho foi baseado no de Tesla, que teorizou que as ondas de rádio poderiam transmitir informação. Em 1898, Tesla demonstrou um barco controlado por rádio, que ele chamou de teleautomação. Isso pode ser bastante simples para o mundo moderno, mas estamos falando de 1898. A plateia que testemunhou a demonstração ficou tão chocada que literalmente afirmou que Tesla estava fazendo mágica, telepatia ou que até mesmo tinha um macaco treinado controlando o barco por dentro. Quando Marconi ficou famoso mundialmente por mandar a primeira mensagem transatlântica, Tesla disse o seguinte: Marconi é um bom amigo, deixem-no continuar. Ele está usando 17 das minhas patentes. Raio-X. O raio-X foi descoberto por Tesla antes mesmo de Wilhelm Röntgen ser creditado com a descoberta. De fato, Tesla tirou as primeiras fotos com um raio-X. Por alguma razão, após Wilhelm reivindicar a descoberta, acreditava-se que os raios-X poderiam curar cegueira e outras doenças. Apesar de Tesla ter avisado que o raio-X poderia ser perigoso, Edison o testou em um de seus empregados, Madison Daly, que após ter um de seus braços amputados, eventualmente morreu de câncer. Tesla também inventou a bobina de Tesla, o controle remoto, as lâmpadas fluorescentes, os motores elétricos e dezenas de outras patentes que foram confiscadas pelo governo americano e permanecem ocultas até os dias de hoje. Um grande exemplo é o assustador raio da morte, uma arma de feixe de partículas que utilizava um feixe de átomos ou elétrons para destruir o alvo através do colapso de sua estrutura atômica e molecular. Previsões de Tesla que se tornaram realidade. Wi-Fi. Tesla chegou a desenvolver várias invenções e teorias voltadas para a transmissão de dados, chegando a prever e deixar por escrito 100 anos atrás que um dia seria possível realizar ligações, enviar e receber documentos, arquivos musicais e vídeos em todo o mundo usando tecnologia sem fio, hoje conhecida como Wi-Fi. Celulares. Alguns anos depois, Tesla foi além e em uma entrevista à revista americana Colliers, em 1926, afirmou que estava desenvolvendo o que ele chamou de a tecnologia de bolso. Ela iria transmitir imagens, músicas, vídeos e mais, segundo o engenheiro. Sobre a tecnologia, ele chegou a afirmar que poderíamos presenciar e escutar eventos como se estivéssemos neles, apesar de nunca ter terminado a tecnologia até sua morte em 1943. Esse dispositivo é conhecido nos dias de hoje como os smartphones. Aviões comerciais de alta velocidade. Tesla ainda imaginou aeronaves capazes de dar a volta ao mundo em grandes velocidades e rotas comerciais entre os mais diversos países do mundo, com a capacidade de levar muitos passageiros para qualquer lugar. A aplicação mais valiosa da energia sem fio será a propulsão de máquinas voadoras sem combustível, livres de qualquer limitação, como as que existem nos atuais dirigíveis. Podemos viajar de Nova York até a Europa em apenas poucas horas, garantia o inventor. Naquela época, dizer uma coisa desse tipo soava como loucura, mas Tesla, de novo, acertou, ao menos ao que diz respeito à velocidade, já que os aviões elétricos ainda são um sonho futurista. Tesla também previu a criação de drones e o grande empoderamento das mulheres no futuro. Apesar de ter sido um gênio tão grande, com uma mente ativa a um nível tão alto, tudo isso teve suas consequências. Sua mente genial se tornou sua ruína. A história de vida de Tesla até o prestígio e fama internacional foi seguida de uma igualmente dramática queda para a vergonha pública, depressão e isolamento. Sua negação pelos seus projetos falhos, começando com a Torre de Tesla, se seguiram em mais falhas e mais negações por sua parte. Uma espiral decadente
que eventualmente levou Tesla a um surto mental. Nos últimos anos de sua vida, ele estava clinicamente insano. Tesla alucinava a tal ponto que os limites entre a realidade e sua imaginação haviam se tornado um borrão. Isso fez com que ele trabalhasse sozinho em seu laboratório incansavelmente. Ele frequentemente declarava que seu escritório era o único lugar onde ele era verdadeiramente feliz. As ideias de Tesla ajudaram a América a se tornar uma nação industrial e uma potência do século XX. No entanto, sua marginalização foi predominante em sua época e continua até hoje. Ele é quase inexistente quando analisamos os livros dos dias de hoje. Isso acontece primariamente pois Tesla não se importava com lucro, fama ou fortuna. Ele só queria tornar o mundo um lugar melhor. Ele era o oposto da maioria dos empresários daquela época, que infelizmente tiraram proveito da natureza de Tesla, lucrando com o seu trabalho e deixando-o sem nada. Essa pode ser uma lição para todos nós. Tenha a melhor das intenções, mas mantenha o pé no chão e saiba o seu valor. Para finalizar, aqui está uma última citação de Tesla. Abre aspas. O presente pertence a eles, mas o futuro, pelo qual eu sempre trabalhei, pertence a mim. Fecha aspas.